Meus caros amigos e amigas da Ajuda à Igreja que Sofre, hoje queremos conduzir vocês para Caracas, Venezuela, apresentando a vocês e convidando a cada um de nós a nos respondermos: o que faz estas mulheres a se ligarem tanto com a dor humana e, através deste compromisso humano, nesse amor de gratuidade, transformar uma comunidade abandonada, uma comunidade cheia de feridas, aonde o lixo não era uma realidade somente das coisas recolhidas da cidade, mas aonde as próprias pessoas se sentiam isso. O que faz mulheres de Deus se entregarem numa vida total? Vamos juntos refletir. Lamorã tem aproximadamente 12 mil habitantes e cerca de 1.200 famílias. Não é um subúrbio muito grande, porque até 1993 não era considerada uma zona residencial. Era mais um território ocupado. Atualmente é considerada uma zona residencial, mas não há arruamentos adequados, porque a construção foi feita de forma desorganizada e não foi urbanizada. E agora é mais difícil traçar ruas na cidade. Há uma série de ruas e uma espécie de escadaria principal que faz a ligação à rua principal de Lamorã. Lamorã é um bairro que foi construído em 1970 pelo padre Francisco Amor, que andava procurando um local naquela região onde a igreja pudesse estar presente. Mas durou pouco mais de 3 anos. Tinha uma pequena escola, um centro de saúde e uma igreja. Depois, o governo declarou que aquelas estruturas não eram residenciais e demoliu tudo, exceto a escola, pois decidiram que pertencia à comunidade. Quando nós chegamos, aquele lugar parecia um lixão. 8 famílias tinham se estabelecido em barracas feitas de papelão, manta de alumínio e cortinas, mas sem banheiros, sem cercas, sem nada. O que prendeu a minha atenção foi o único edifício ainda de pé ser a antiga igreja, e a única coisa que dela restava ser a cruz. Uma cruz vazia. Era como se tivesse acompanhado aquele bairro nos últimos 20 anos, porque durante esse período de tempo, o bairro viveu sem qualquer presença da igreja, sem padres, sem religiosas, sem ninguém. A única coisa que os acompanhava era aquela cruz vazia da antiga igreja. Quando viemos para cá, também começamos a trabalhar um pouco na evangelização. Mais tarde, em 1996, informamos para as famílias que queríamos realojá-las em pequenas casas para poderem desocupar as salas de aula onde viviam. E assim aconteceu. Compramos pequenas casas para estas famílias. E foi assim que esvaziamos a escola. A comunidade disse: por que as irmãs não vêm para cá? Antigamente tinha aqui uma escola e uma igreja. Gostaríamos que a recuperassem, porque precisamos da presença de vocês aqui. As pessoas trabalharam duramente e nos deram todo o apoio e confiança necessários para podermos recuperar este lugar.
Estamos aqui desde 2001. Somos 4 irmãs e tem sido uma grande alegria também para as famílias. Elas nos dizem, as irmãs deixaram o lugar onde viviam em Vista Alegre, que era mais confortável, para vir para cá. E ficaram muito reconhecidas pelo fato de termos deixado o lugar onde nos sentimos em casa e termos vindo para aqui viver com elas. Também tem sido um enriquecimento para nós viver com eles, porque sentimos que também fazemos parte da comunidade. Participamos nos conselhos comunitários, partilhamos dos seus problemas e assim, todos vêm nos procurar pedindo ajuda. Se não tem água, se arrebentou um cano, se algum jovem delinquente está com problemas ou se há problemas com as gangues. E nós, obviamente, os ajudamos. Tenho um filho na escola. Desde que as irmãs chegaram e a escola começou a funcionar, as crianças têm bons resultados e aprendem mais do que habitualmente, porque não é fácil viver nestes bairros. Em 1990 ou 1995, quando elas chegaram aqui, começamos a construir o bairro e elas trouxeram os materiais e o que era necessário. Vieram cerca de 16 ou 17 rapazes e começamos a carregar os materiais e a reconstruir a escola. Fizemos muitas mudanças para melhor. Ficamos mais unidos. Antes, havia muitas brigas entre os rapazes do bairro, mas agora a comunidade tornou-se mais como uma família. Através de vários projetos, recebemos fundos para melhorar o bairro, ruas, uma rede de esgotos adequada, instalação de luz elétrica e obras de melhoramento das casas. Mas é verdade que se trata de uma área difícil, com muita violência em alguns lugares. Embora já tenha sofrido muitas mudanças, a região está mudando porque estes grupos violentos estão perto de nós. Nós os conhecemos, conhecemos as suas famílias e, quer queiram, quer não, são influenciados de forma positiva pelo contato com as irmãs. Quando fazem alguma coisa muito errada ou quando há violência entre eles, falamos com eles sobre isso e vamos visitá-los em casa ou os convidamos para virem aqui. Então, o bairro mudou bastante e as pessoas nos dizem que somos como a luz do sol para eles. Somos como a presença de Deus para eles, porque se as irmãs tivessem que ir embora, seria como se o sol tivesse deixado o bairro. Atualmente temos 170 crianças e também trabalhamos no Centro de Informática, onde são promovidos cursos e onde os alunos da escola primária e do liceu podem fazer os trabalhos de casa. Este auditório é um salão multiuso. Ele é usado para as aulas de música, às vezes para encontros, atividades desportivas ou eventos culturais. Tem que ser utilizado para tudo, mas gostaríamos que fosse um espaço físico dedicado exclusivamente para a palavra de Deus, porque até agora este lugar tem sido como um centro de evangelização, mas com muitos outros usos.
Para nós, a infância é uma fase importante porque acreditamos que é nela que reside a esperança para a mudança, para um país melhor. A nossa fundadora, a Madre Carmen, costumava dizer que temos de educar as crianças de uma maneira integral, a razão e o coração, porque assim como ela dizia, um país onde se invista no desenvolvimento, na educação e na formação da pessoa humana é um país com futuro, com esperança, senão está tudo perdido. Por isso penso que o progresso de uma nação se faz através das crianças, através da educação e da formação do seu caráter. Buen provecho! A cruz mais pesada no bairro de La Morán é sobretudo a situação das famílias divididas. Muitas vezes a mãe tem de ser mãe e pai. A mãe tem que ir trabalhar e os filhos ficam sozinhos, sem ninguém para cuidar deles, nem pai, nem mãe. É comum as mães serem agressivas com seus filhos e, às vezes, até lhes queimam as mãos com o ferro, porque eles quebraram alguma coisa ou bateram no irmão mais novo, ou algo assim. Algumas vezes as crianças vêm até nós muito maltratadas, com marcas de agressões. A cruz tem origem no fato de algumas casas estarem grudadas umas às outras e isso gerar problemas entre os vizinhos. Há muita violência. Por ser uma região com uma população inconstante, as famílias estão em permanente mudança para outros lugares. Acabam vivendo num quarto pequeno com uma cunhada ou uma vizinha, e isso provoca conflitos entre si, e assim se veem obrigados a sair. Ou talvez tenha havido uma agressão, alguém matou um rapaz, e porque houve uma testemunha tem de se mudar. Esta foi sempre uma região com uma população em constante mudança. Me dei conta de que não vamos nos livrar da pobreza nem da violência de forma imediata. Mas há processos que aos poucos estão dando frutos. Para mim, o significado de ressurreição é a forma como se agarram a Deus como um tesouro. Quando vejo que as famílias se mantêm fiéis a Deus como um tesouro, então os problemas ficam menores. As mães já não são tão violentas. Ganham uma nova serenidade, uma nova paz para educar os filhos. A mãe, tocada pela palavra de Deus, tocada pela fé, torna esses problemas menos difíceis. Até a fome é mais fácil de suportar. Aprendem a partilhar e a sofrer com mais esperança. O principal é que as pessoas se agarrem a Deus como algo precioso. É esse o sentido da esperança. Estamos aqui como peregrinos e a nossa vida não é apenas sofrimento, mas esperança. Cristo está com eles e também sofre com eles. Então, as pessoas mudam ao ver-se abrir para elas um horizonte de esperança cristã, um horizonte de ressurreição. Quando rezo ao Senhor, eu diria que todas as manhãs elevo o meu coração em louvor ao Senhor, louvando e glorificando a Deus em nome de toda a criação, de toda a humanidade, em nome das pessoas, concretamente aqui do bairro. Depois, no final do dia, quando me recolho, entrego ao Senhor todas as pobrezas, as riquezas, as dores e os sofrimentos da humanidade, em particular das pessoas com quem lidei durante o dia, e as entrego ao Senhor e falo com Ele sobre a sua situação, e vejo que o próprio Senhor também sofre com elas. Por isso, é como lhe oferecer o sofrimento da humanidade e também o louvor da manhã. A cruz que está do lado de fora da igreja é de madeira de mogno, da nossa escola em Bolívar. É também um trabalho de periferia que começou num antigo lixão em Bolívar. Por essa razão, quisemos colocá-la neste lugar, de onde Cristo olha e acompanha o bairro. Mas também toda a cidade, como aquele que une todas as classes sociais. E é Ele quem nos acompanha e está conosco, de braços abertos, numa atitude de acolhimento a todos.
oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Eis o que faz Jesus no coração de pessoas, nas chamadas mulheres da colina, religiosas, que abandonam o seu lugar com condições de dignidade profunda, de bem-estar, e vão na direção dos mais pequeninos e feridos da terra. Tirgua. Esta comunidade montada numa colina, com todas as fisionomias de nossas favelas, aonde o ser humano é amontoado pelas circunstâncias da vida, aonde a relação humana nasce pelas circunstâncias do abandono, aonde o ser humano carente de tudo e de todos vai suportando sua existência à margem da vida, encontrar anjos de Deus que vão em sua direção, abandonam o seu status de vida. Mulher que por natureza tem dentro de si a ternura, a maternidade. Mulheres que numa consciência profunda, não tendo nem recursos humanos, vão na direção dessa colina, sente o apelo de Deus, sente o grito de Deus, sente a voz dos irmãos abandonados, sente-se chamada e sai por suas ruas sem nenhuma condição econômica, acreditando na providência de Deus, sente que Deus as chama no grito dos mais feridos da terra. Que loucura é essa? O que toca o coração dessas pessoas? Eu tento entender e tento explicar, querido irmão, querida irmã, nada mais do que Jesus. Quando Jesus penetra no coração do ser humano, o ser humano alarga seus horizontes. A paixão do coração de Deus começa a se tornar uma verdade no coração de pessoas. O Deus que não suporta ver seus filhos abandonados começa a adquirir fisionomia encarnada no coração dessas mulheres que sobem a montanha sem terem nada a não ser um coração cheio de amor, não tendo aonde morar, não tendo os recursos, caminhando com sua vontade, acreditando na providência de Deus, vão na direção dos mais abandonados e feridos e são reconhecidas como anjos de Deus no meio de uma comunidade ferida em todos os sentidos, num lugar onde o lixo humano era largado como um depósito, onde o ser humano criou sua moradia porque não tinha outro espaço para morar, onde a carência em todos os sentidos encontro no coração dessas mulheres um acolhimento. As irmãs vão, se identificam com essa população, encarna a sua dor, encarna a sua ausência de escolaridade, encarna a carência da sua convivência social, encarna o sentido de sua miséria humana e existencial, empresta sua voz, empresta seu amor, empresta seu tempo e começa a erguer essa comunidade. É o mistério de Deus
presente no coração dessas mulheres. Por isso eu tomo a liberdade e lhe ligo. Me ligue para 0800 77 099 27. Essas mulheres, e despertou dezenas de outras mulheres que dão toda a sua vida por amor aos mais esquecidos. Eu e você não sabemos abrir mão um pouco de nossos recursos, de nosso tempo, de nossa prece, de nossa doação para favorecer esses missionários. É impossível que Deus, através da coerência e do amor dessas mulheres, chegue a mim e a você que me ouve e faça com que eu também, do meu lugar, naquilo que eu possa, eu seja missionário. Eu, bem de coração a coração, eu estou falando com você, porque no testemunho dessas mulheres há uma pergunta de Deus. E eu, o que estou fazendo pelos que mais sofrem? Medite nisso. Que o Deus Pai Eterno abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, Jesus hoje me provoca. Provocou essas religiosas em mudar uma comunidade. Eu e você também somos provocados. Vamos fazer algo pelos que sofrem.